Então eu comecei a jogar o futebol com 10 anos, 10, 11 anos, e onde eu vivia, em Moçambique a gente chama de prédio, mas no Brasil seria condomínio. Isso, condomínios. Sim, onde eu vivia tinha um lugar embaixo que tinha um espaço, tipo, a gente jogava futebol de rua com os Ah, sim, amigos. sim, sim. Então eu cresci jogando com os meus amigos, mas no início eu não tinha tanto interesse no futebol. Eu acompanhava só por influência dos meus amigos, mas aos poucos comecei a me envolver um pouco mais e comecei a jogar futebol nos sábados, um torneio tipo entre escolas. Ah, sim, sim. Então, nesse tempo, o amor pelo futebol começou aumentando, mas eu não era um dos melhores. Então não conseguia me destacar tanto, porque não tinha tanto envolvimento no futebol como os meus amigos. E aí eu tinha uma rotina um pouco mais pesada que os meus colegas, porque no período da manhã ia para a escola muçulmana, que é tipo uma catequese, Sim, sim. onde a gente aprende sobre a religião, e no período da tarde a gente ia para a escola normal, onde aprendia matemática, física, química e tudo. Então a minha rotina acabava por ter um dia completamente cheio e eu não tinha tempo de treinar com o time. E também Entendo, entendo. nesse tempo eu não tinha interesse de jogar num time. Ah, Isso eu acho que foi em 2010, 2011, por aí. Então, a sorte é que perto da minha escola religiosa, onde eu estudava, tinha um campo de futebol salão. E os caras tinham um treinador, o nome dele a gente chamava de Elcinho, o nome dele é Elson. E eu via os caras, os meus colegas da escola, treinando com ele 3 vezes por semana. Era tipo uma escolinha de futebol. E aí eu comecei a treinar com eles e tudo. E comecei a gostar. Então treinava futsal numa escolinha. O nome do clube, o nome da escolinha do clube era Liga Desportiva de Maputo. E os treinos eram bons, só que eu não tinha tanto amor pelo futebol ainda. Jogava só por sim, jogar. sim. E aí acho que eu ia alguns dias não ia treinar. Dependia da vontade e do cansaço também. E aí isso eu tinha quantos anos? Tinha 11 anos, 11, 12. Então, eu já não me lembro tanto desse tempo, mas eu sei que não era tão envolvido com futebol. Mas a partir dos 14, 15, eu sempre jogava futebol nos fins de semana, sábado, peladas com os amigos e tudo, por influência, porque me chamavam. E nesse tempo gostava de futebol, gostaria de ser um destaque, mas não sabia como ser o destaque, porque eu já tinha muito tempo perdido comparando com os meus amigos, porque meus amigos jogavam futebol praticamente todos os dias, então eles tinham mais horas de prática que eu. E por eu não ter essas horas de prática, a minha performance acabava por ser mais baixa que as dele. Mas o processo continuou com 15 anos. Isso foi em 2017. Eu vi um anúncio que em Moçambique teria treinos de 2 semanas da escolinha do Real Madrid. Ah, sim, No sim. início do ano, isso, nas férias escolares. Aí eu, como todo mundo que é amante do futebol, conhece o Real Madrid e sabe que é um clube tão grande. Aí eu
mesmo que não tinha tanto interesse, mas tinha o sonho que estava dentro de mim. Porque acredito que todo jovem tem um sonho de ser jogador de futebol, que às vezes está adormecido ou está despertado, ou alguma coisa faz com que esse sonho se desperte. Então, o meu sonho despertou quando eu vi que a escolinha do Real Madrid estava em Moçambique, praticamente 3 vezes por semana, se não me engano. Então, era um tempo considerável e que batia com a minha rotina. Então, essa escolinha do Real Madrid, nesse caso, era futebol de campo. Os exemplos que eu estava a dar no passado era do futsal. Então, aí é que eu comecei a me envolver mais no futebol de campo. E o nome do responsável da escolinha do Real Madrid é Jorge Barros, cumprimentos a ele, cara fera. Jorge Barros? Jorge Barros, ele é português, é de Portugal. E então comecei a treinar na escolinha do Real Madrid 3 vezes por semana. E a maioria dos treinos eram no fim de semana também, sábado e domingo. Só que era um pouco longe da minha casa, tinha que fazer uma viagem de 40 minutos de carro até o Zimpeto. Mas, comecei a treinar com eles e tudo. Comecei a me destacar um pouco. E em todos os verões tinha um período de 2 semanas em que atletas moçambicanos tinham a oportunidade de ir para a Espanha para a academia do Real Madrid, onde treina a base do Real Madrid, nesse caso. Porque o Real Madrid tem uma cidade que se chama Valdebebas, que tem 11 campos de futebol, 11 campos de futebol, e ali 2 campos é para o time profissional, onde treina o Vinícius Júnior, nos tempos Cristiano Ronaldo e todos, e o resto dos campos é para o juvenil, júnior. Então, aí eu tive a oportunidade de treinar 2 semanas na academia do Real Madrid, nas mesmas instalações que os jogadores de topo treinam. Isso foi em agosto de 2018. Foi fera. Antes disso, antes de ir para o Real Madrid, houve muita, não sei se campanha é a palavra certa, os caras do jornal moçambicano, telejornal e tudo, a mídia, tivemos entrevistas, programas em tipo uma conferência em hotéis, no hotel principal em Moçambique, e aí depois partimos para Madrid. Foi a minha primeira viagem sozinho, tipo, sem os meus pais. Eu tinha 16 anos, 16 ou 15, então fui eu mais 4 atletas, se não me engano, e com o Jorge Barros, que é o responsável, ele é que tomava conta da gente durante a viagem. E aí a gente chega em Madrid, fica numa acomodação universitária, um pouco longe do centro de treinamentos do Real Madrid. Tínhamos que apanhar um ônibus, mas era tranquilo. E tínhamos um quarto compartilhado com 2 atletas, mas a estrutura era boa, graças a Deus. Também estávamos na Europa, foi a minha primeira vez na Europa. E treinávamos 2 períodos por dia, no calor de Madrid, porque em agosto aqui na Europa o calor é muito seco. É muito seco. Então treinávamos 2 vezes ao dia em Madrid, com caras de várias partes do mundo. Conheci amigos árabes, da Nigéria, outros alguns espanhóis, alguns da Ucrânia, caras feras. E aí houve um dia que eu estava no CT, só que a gente não ficava com celular, não podia ficar com celular porque tinha horas específicas para usar o celular. Era uma técnica para com que a gente aproveitasse o momento e se focasse mais nos treinos. Então a gente só podia usar celular todos os dias às 7 da noite,
depois do jantar, depois da janta. Então, quando a gente ia para o CT, não tinha celular. E houve um dia que eu estava perto do departamento médico, era tipo dentro de um escritório, e no corredor estava. Quem passou ao meu lado foi nada menos que Raul Gonzalez, o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid. Porque o cara é técnico do time B do Real Madrid Castilha. Não sei se é B ou é Júnior do Real Madrid, o Sub-19. É B. Ah, sim, Sub-19. Yeah. E o cara estava passando, falando ao celular, e eu estava parado à espera do meu colega que estava saindo do banheiro e estava com mais um coordenador, o cara que tomava conta da gente. Só que eu já queria falar com o Raul, mas o Raul não estava preparado. Eu acredito que ele não estava preparado para receber um fã, porque ele sabe que eu estou nas instalações do Real Madrid, aqui é tudo normal. Então o coordenador não deixou com que eu falasse com ele, porque ele também estava falando ao celular, acho que estava numa chamada, mas tive a oportunidade de ver a ele. E teve um outro atleta que estava com a gente, que encontrou o Roberto Carlos no elevador. Rapaz. O Roberto Carlos é diretor técnico. Sim. Sim, faz parte de alguma coisa lá no Real Madrid. Encontrou o cara, foi fera. Então, ficamos 2 semanas no Real Madrid, e aí volto para Moçambique. Depois de 2 semanas, muita gente até pensou que em Madrid era tipo uma peneira, que os treinadores iam selecionar alguém para ficar. Eu acredito que não era isso, porque nenhum dos atletas ficou, e também aquilo acabava por ser mais um campo de experiência no verão, tipo um intercâmbio esportivo. Sim. E então voltamos para Moçambique. Fomos recebidos muito bem no aeroporto pelos familiares, pelos caras da mídia, as televisões principais de Moçambique, a Sport TV, a Super Sport, nesse caso. Nos fizeram algumas entrevistas. Eu tinha 16 anos e nem estava tão habituado às câmeras. Agora acho que me porto um pouco melhor que antes. E então depois volto para Moçambique, volto a treinar com o time, com a escolinha do Real Madrid, que continuava em Moçambique. E aí o que acontece é que a escolinha do Real Madrid fecha, não sei qual foi o motivo, mas já tinha uma escolinha que estava aberta, que era a escola do Benfica. Sim. A Benfica de Portugal, que os treinos eram à noite também e batiam com o meu horário escolar, porque eu não podia sacrificar também muito a minha escola, os meus estudos, porque o futebol acabava por ser algo incerto. Ainda é algo incerto, principalmente estando num país do terceiro mundo. Sim. Que é um país que está desenvolvendo no futebol atualmente, mas as oportunidades ainda são poucas para um atleta se profissionalizar. E então tu tem que ter praticamente um plano B, mesmo havendo caras que dizem que tu não pode ter o plano B. Eu acredito que tem que ter um plano B, porque é risco tu entregar tudo ao futebol. Então eu comecei a treinar na escola do Benfica. Treinávamos à noite, às 8 da noite, 7h30 da noite. Aí conheci vários caras, tinha vários amigos que também treinavam lá. Os treinos eram feras e comecei a sentir mais a minha evolução. Aí eu já tinha 17 anos. Treinei por 2 anos na escolinha do Benfica. Nos fins de semana tínhamos alguns jogos amigáveis com alguns times de Maputo. E nesse período entre Benfica e Real Madrid, houveram alguns dias que, quando eu estava sem time, eu matava as aulas da escola para ir treinar num time grande de Moçambique. Que o nome do time é Ferroviário de Maputo. É um time da primeira divisão,
Não. de Moçambique, porque eu tinha, os meus vizinhos também treinavam lá. O Dalfi, o Suleimano, o Marcelo. Então a gente, porque os treinos eram no período da tarde, então eu matava, houveram 1 ou 2 dias que matei as aulas da escola, fui treinar com os caras, só que naquele tempo eu estava um pouco abaixo do que os caras que treinavam todos os dias, porque eu estava pouco envolvido naquele nível. E aí eu acabei por acordar um pouco mais para a realidade e comecei a treinar no Benfica e tudo, batia com a minha rotina escolar e depois veio a pandemia e fechou tudo. Sim. E aí a pandemia foi algo que acabou por estragar um pouco alguns planos, porque eu já tinha planejado, aquele era meu, antes de iniciar a pandemia, eu já tinha planejado que aquele seria o meu último ano na escolinha do Benfica, porque eu já tinha 17 anos e o meu horário da escola já estava um pouco mais suave, porque era o último ano de ensino médio, na transição para o primeiro ano da faculdade, nesse caso. E eu já queria entrar e treinar no clube, num clube de verdade. E consegui fazer alguns treinos num time, na acadêmica, treinei com eles e tudo. Aí começou a pandemia, mas um pouco antes da pandemia, eu comecei a conhecer vários caras na internet que passavam treinos e tudo, Geração de Atletas, o Renato Finaschi e tudo. E também já procurava muita coisa na YouTube, porque eu tinha a sede de evoluir, só que não sabia como evoluir. Eu queria ser o destaque, porque eu sabia que eu tinha muito potencial dentro de mim. E eu sentia, porque em alguns momentos, quando eu jogava sob pressão, eu não conseguia performar, mas quando eu não tinha pressão, quando o jogo não valia para nada, eu tinha dificuldade. Eu aí conseguia performar bem. Por exemplo, quando jogava embaixo do meu condomínio, com os caras da zona, aí eu conseguia driblar vários caras, marcar golo e tudo. Mas quando chegava um jogo de campeonato, aí batia aquele medo. Também eu não era tão maduro como já sou hoje. Então eu descobri que treinando sozinho, tu já tem uma chance de corrigir as tuas fraquezas. Então aí comecei a treinar sozinho, só que não sabia treinar, não sabia dosar as cargas. Então, mas nesse tempo eu comecei a fazer uns treinos técnicos sozinhos, treinos de velocidade e tudo, comecei a sentir a evolução. Eu comecei a sentir a evolução, os meus amigos já conseguiram sentir muito a minha evolução, porque quando a gente já ia jogar junto, por eu treinar sozinho, eu já tinha a confiança nos meus movimentos, na minha habilidade e tudo. Estudando o que aí na Alemanha em si? Tipo, você pensa em fazer faculdade? Como você se vê para o futuro, assim, a pergunta final daquele podcast? Então, como eu me vejo para o futuro, atualmente, como eu te disse, eu estou fazendo a 13º ano na Alemanha, neste momento que estamos gravando o podcast, e o meu objetivo na universidade é estudar ciências de desporto, que seria educação física no Brasil, ou estudar fisioterapia. Certo. Porque eu já tenho uma inclinação, já tenho muita inclinação para essa área, e acredito que posso ser, se tudo correr bem, tenho a chance de ser um destaque nessa área, porque já tenho muito conhecimento da área, mesmo não tendo feito a faculdade. E então no futuro eu me vejo com pelo menos 28 anos já ter o meu contrato profissional. 28 até é muito tarde, podemos dizer com 25 anos eu já estar ganhando dinheiro com o futebol, e nos próximos anos já ter tido uma oportunidade
na seleção de Moçambique, no sub-20 ou sub-23, porque eu acredito que vestir a camisa da seleção do seu país é o sonho de qualquer atleta. E sendo gostaria de, no futuro, ser um fisioterapeuta ou um cientista de desporto e ter tido uma história linda no futebol, de muita emoção, e ter divertido da jornada, porque o que acontece é que eu desfruto o processo. Sim. Eu consigo ter sensações boas treinando sozinho. Eu não me aborreço em treinar. Não fico aborrecido. Mesmo não tendo ninguém para treinar comigo, mesmo que eu esteja sem time, eu tenho a motivação para treinar. Às vezes até nem tenho a motivação, mas eu tenho o objetivo. E quando eu miro o objetivo, isso faz com que eu faça as atividades no presente, com que as atividades no presente que vão me levar a chegar no objetivo final. Sim. Na minha opinião, isso vai depender da idade da pessoa que está procurando o sonho. Por exemplo, se ela tiver 8 anos de idade, 10, 11, 12, o sonho dela ainda estará um pouco fresco e ela não terá tanto a maturidade para conseguir planejar o sonho. Então, nesse momento, a dica que daria é se envolver com o sonho que tu tem. Nesse caso, se é desporto, envolve, fica no time, treina como deve ser, escute os seus pais, os treinadores. Então, e a partir dos 15, 16 anos, se tu tem um sonho, tu já está um pouco mais maduro, tenta procurar mentores, pessoas que já passaram pela jornada que tu quer passar, porque fazendo isso, tu já vai pular várias etapas, vai cometer menos erros e se for necessário, até tu pode pagar a essas pessoas, se tu tiver um dinheiro para investir, pague aos mentores, invista na sua carreira, porque isso vai dar resultado. E tem uma frase que eu ouvi que é: primeiro tu deve investir em si mesmo para que depois os outros investam em ti. Então, isso mesmo. Então, porque a maioria dos atletas, o que acontece com eles é que isso eu acho que eu até já tive essa sensação, tu também já teve. Tu fica com o pensamento que eu não devo pagar para jogar futebol. Eles é que devem me pagar. Eu até tinha amigos ou vários conhecidos que quando me viam treinando na escolinha do futebol, eles acabavam por se rir, dizendo que este está a pagar para treinar futebol, enquanto nós que jogamos nos clubes, jogamos de borla. Só que aquilo era um investimento para a minha evolução. O jogador que eu sou hoje é por causa da escolinha, porque eu não me envolvi tanto quando era mais jovem, então talvez precisava de treinamento especializado, e isso não é nenhum problema, só que a sociedade acaba por estar um pouco com uma mentalidade, podemos dizer, atrasada, e que muitos acabam por querer zoar isso, mas acredito que muitos já devem ter outro pensamento, porque tu deve fazer o melhor com aquilo que você tem. Sim. Tu deve fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, o conselho que eu daria é: invista, se tu tiver o capital, e sempre com os pés no chão, ore para Deus, se tu acredita, e ouça os seus pais, peça conselho aos mais velhos, e é isso. E foque no objetivo e vai para cima. Chega um novo atleta. Então o clima acaba por ser um pouco ruim, principalmente tu nem fala a língua, tu não fala alemão, tem 20 anos, chega num balneário sênior
com caras de 28, 25, 23 anos. Foi um pouco difícil as primeiras semanas de adaptação, mas também como tinha outros atletas que tinham a minha idade ou uma idade um pouco parecida, deu para fazer amigos logo. O treinador também era gente boa, mas no futebol tu também não pode depender de fazer amizades, tem que conseguir criar uma blindagem emocional para conseguir performar, mesmo que dentro do clube e fora do clube ninguém vá com a sua cara. Tu tem que conseguir performar, e eu já estou mais preparado mentalmente porque eu fiz um trabalho, comprei o conteúdo do Carlos Bertoldi no tempo da pandemia, então acabei por aprender vários gatilhos mentais, como se preparar, como reagir a diversas situações, e foi fera. É um pouco, não é um pouco, é difícil encontrar oportunidades para jogar nesses times da primeira prateleira por ser um pouco mais velho e ter tido um amadurecimento um pouco tardio no futebol. Sim. E porque com 20 anos, o caminho que tu tem que tentar seguir no futebol é começar das divisões inferiores e se destacar, fazendo o teu trabalho extra, recuperação como deve ser, alimentação como deve ser, e destacar na sua divisão, no seu nível, e procurando sempre ter o seu CV atualizado e pular para divisões mais à frente, porque as oportunidades sempre vão aparecer. Se tu te destacas, se tu é bom, tu vai conseguir chegar, se tu faz tudo certo. Mas nem sempre é possível, porque o futebol acaba por ser um pouco injusto, porque é uma competição muito, é uma profissão muito concorrida, muito incerta. Sim. Então, sendo uma profissão muito incerta, e se tu já tem uma idade um pouco mais avançada, tu deve tentar fazer tudo o que todos fazem e tentar fazer o extra. Sim. O extra. E o que conta são os detalhes também.